Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolaraxá.com.br. Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Araxá, o maior e mais completo portal esportivo de Araxá. www.futebolaraxá.com.br. O mundo do futebol araxaense se encontra aqui. Seja bem-vindo, amigo internauta, a mais uma edição do JA Esportes. Vamos falar de mais uma rodada do Campeonato Amador da Primeira Divisão, que praticamente já definiu mais um classificado para a fase semifinal e eliminou mais uma equipe. Ao nosso lado, o comentarista Wilton Borges, do www.futebolaraxá.com.br. Uma rodada emocionante, Wilton. Muito emocionante, Germano. Onde mostrou algumas equipes que a gente não esperava no Mundial no começo do campeonato, eu vou confessar que me surpreendeu, e outras equipes que eu esperava um pouquinho mais e que me decepcionou. O City venceu de virada o Olympique lá no Mangabeiras e já está praticamente classificado. Depende de um empate. Lembrando que o City ainda pode ficar de fora da próxima fase, caso seja derrotado pelo Operário na última rodada. Mas o empate já garante a equipe do treinador João Batista Soares. O City seria uma equipe dessas que você colocou e que acabou te surpreendendo no decorrer da competição, mesmo? Justamente essa equipe, Germano. Eu confesso que eu não esperava que o City conseguisse dar uma arrancada de 3 vitórias seguidas como ele conseguiu, né? E na verdade o City pode até se classificar, mesmo perdendo, né? Pode até se classificar mesmo perdendo. Dependendo dos resultados, mas ele pode ficar de fora ainda, né? Pode ficar de fora. Mas eu, sinceramente, pelo que eu estou vendo, acompanhando nas últimas rodadas, eu acredito sim que o City vai se classificar, ainda mais enfrentando um Operário, aqueles barcos, desanimado, estava desclassificado. Ontem sofreu mais uma derrota, eu acredito muito na classificação do City. Com todo o respeito que merece a equipe lá do bairro São Geraldo do Operário, mas o City precisando apenas de um empate, eu também acredito que o City não vai ficar de fora da próxima fase. Já que você falou do Operário, o Operário perdeu ontem na sexta rodada, por 2-0 para a equipe do Ferrocarril. Acho que o Ferrocarril precisava dar também uma resposta à sua torcida, né? Não é uma equipe que sempre chegou ali dos 4 e essa segunda fase do Ferrocarril até então foi horrível. E o Operário, é o que eu estou falando, ele já está desanimado, já estava desclassificado, é uma equipe que normalmente o Operário pela tradição, quando tem chance de classificação, é uma equipe com muita guerrida, de muita vontade, mas é uma equipe que entrou em campo nessas últimas rodadas já de cabeça baixa. Agora, Wilton, aqui vamos falar do jogo que teve o maior número de gols na rodada, que foi a vitória do Jeff sobre o Vila Nova, 4-2, numa reedição da decisão do ano passado do nosso amador. O Jeff acumulou 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias nessa segunda fase. Na primeira fase foi derrotado apenas uma única vez, quando já estava classificado, terminou na liderança. O Jeff está sobrando mesmo nesse Amadorão? O Jeff está sobrando no Amadorão, é uma grande equipe, o melhor elenco, é o grande favorito da temporada. E o Jeff, apesar de já estar classificado, entrou para vencer mesmo o Vila Nova. Algumas pessoas poderiam poupar o jogador, teve a expulsão do Timinho, mas foi expulso agora, ainda tem mais uma rodada que vai ser cumprida, mas o Jeff estava com o Vila engasgado. Perdeu esse ano, não só no Amadorão, mas toda a temporada, os amistosos e torneios. A única equipe que conseguiu bater o Jeff foi o próprio Vila Nova. Lembrando que na primeira fase a única derrota do Jeff foi para o Vila Nova. Exatamente, a única equipe que conseguiu bater o Jeff esse ano foi o Vila Nova. E também a equipe que tirou o título do Jeff no ano passado. Então, estava engasgado, eles estavam precisando realmente vencer. Também pode dar uma resposta à sua torcida, né? Porque o Vila virou aquele famoso pedrinha no sapato do Jeff. E ontem com essa vitória maiúscula 4-2, eu acho que o Jeff está mais aliviado. Estou sentindo que o pessoal lá do Jeff já está mirando a final. Agora, Wilton, se a gente fosse colocar as 3 melhores equipes do Amador, eu colocaria Jeff, Vila Nova e Grey, pelo elenco. O Grey está eliminado da competição. As suas brigas internas, todas as confusões que aconteceram no plantel, refletiu dentro de campo e o Grey não tem mais chance nenhuma de classificação. Foi derrotado por 2-1 pelo Tigrão lá no campo da Búlia. É estranho esse fato do Grey, porque o Grey, pelo 3º ano consecutivo, acontece a mesma tipo de situação. Monta uma grande equipe, entra como um dos grandes favoritos, as brigas internas vão derrubar a equipe. E o engraçado é que ele troca os jogadores, renova sua equipe, mas os problemas persistem. Tem alguma coisa errada. Não é o primeiro ano que acontece isso. Então tem alguma coisa errada, talvez no comando da equipe,
não digo o comando técnico, mas digo no comando da direção da equipe, porque não pode uma equipe que se renova, que se monta e todo ano acontece o mesmo tipo de problema, brigas internas, que acabam por derrubar a equipe no meio do campeonato. Agora o ano também não foi do Cláudio Macedo, né? Ele foi contratado pelo Dínamo para tentar fazer com que o Dínamo se classificasse para a segunda fase, acabou brigando apenas para não cair, foi para a equipe do Grey e não conseguiu se classificar. O Cláudio, que é um grande treinador, mas acabou não dando sorte esse ano. Ele tem aquele jogo de cintura, né? Mas parece que o jogo de cintura dele no Grey não funcionou. Talvez seja o momento do Cláudio dar uma descansada, como a própria família dele diz, às vezes que ele tem que dar uma descansada, uma repensada em algumas situações, porque ficar martelando assim vai desgastar ele, vai desgastar os jogadores que o acompanham. Eu acredito que talvez seja o momento do Cláudio dar uma descansadinha, esse ano, no ano que vem, dar uma pensadinha melhor e escolher melhor a equipe, que começou um trabalho no início também, né? Porque tanto o Dino quanto o Grey pegou o campeonato em andamento. Acho que o Cláudio é aquele treinador que vai dar certo quando ele começa o campeonato desde o início. A gente estava falando do City no começo, e eu esqueci de comentar aqui que o City venceu o Olympique por 2-1, foi o jogo que eu e o Wilton estivemos trabalhando. E o que me chamou a atenção, o Olympique abriu o jogo, o placar com um gol aos 16 segundos, um gol relâmpago, o gol mais rápido da competição em 2010, e depois acabou sofrendo a virada. E o Dida, quando eu o entrevistei após a partida, ele jogou toda a culpa da derrota em cima do treinador Guti, dizendo que o Guti mexeu errado na equipe, tirou jogadores de marcação para colocar atacante, sendo que o empate seria um bom resultado para o Olympique. Eu concordo com o Dida, o empate pela conjuntura seria um bom resultado. Vamos dizer assim, esse desabafo do Dida em relação ao treinador pode complicar o Olympique aí na última rodada, porque o Olympique tem chance, não depende só dele, mas ele pode vencer, ainda depende de 3 resultados, ou seja, se um desses 3 resultados acontecer, ele também se classifica. Eu acho que o Olympique tem chance, tem uma boa chance em virtude de alguns confrontos como é o Jeff Tigrão, né? E o próprio ele vai jogar contra o Ferrocarril também. Ele vai jogar contra o Ferrocarril, eu acredito que ele deva vencer e ele vai contar muito com a vitória do Jeff que é embalado. Mas essas declarações do Dida, isso é feito naquele momento do calor, da emoção do jogo. Eu acredito que de cabeça fria, mesmo estando o treinador errado, eu acredito que o Dida não jogaria a culpa em cima do treinador. Eu acho que as mudanças do Guti não surtiram efeito, pelo contrário, fizeram com que ele caísse de rendimento. Porém, o treinador às vezes ele enxerga o jogo de uma forma que o jogador que está em campo não enxerga. O goleiro, principalmente, ele tem uma visão melhor de jogo por estar em campo e poder enxergar melhor quem está realmente rendendo ou não. O treinador fica ali, às vezes ele pode ter feito uma mexida pensando numa situação para segurar o empate, que é um bom resultado para o Olympique, mas enfrentando um City que tem camisa, que tem tradição e que tem uma torcida inflamada incentivando o tempo todo, é arriscado tentar jogar segurando o empate. Então, para mim encerrar o JA Esportes desta semana, eu não poderia encerrar ao lado de um atleticano sem falar dessa vitória maiúscula do Galo sobre o Cruzeiro, nesse primeiro Cruzeiro e Atlético realizado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Obina estava na macaca, hein, rapaz? O Obina é melhor do que Eto'o, né? Quando ele estava no Flamengo, todo mundo dizia isso, né? Mas eu acho que a vitória foi maiúscula assim, em virtude da situação do campeonato. Jogar um time que está na zona de rebaixamento, do líder do campeonato, diante de toda essa torcida, sem ter o apoio do seu torcedor, que o Parque Sabiá era azul. Eu acho que as previsões, nem o mais fanático atleticano iria imaginar que ele ia 4-1 em certo momento do jogo. Depois o jogo voltou à normalidade, o Cruzeiro fez os 2 gols, ficou 4-3. Os atleticanos, como eu, passaram um sufoco danado, até contando no final, pedindo para falar a verdade, que pênalti foi aquele do Montijo, hein, rapaz? Eu acho que foi nesse momento aí que o Cruzeiro perdeu o jogo, porque se o Cruzeiro faz aquele gol ali, eu acredito até que o Cruzeiro viraria o jogo e sairia vencedor, mas foi naquele momento ali, e no rápido contra-ataque, o Obina faz o 3º gol, para dar tranquilidade para o Galo naquele momento. Mas eu continuo com a minha opinião, o Galo não vai ser rebaixado e o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Olha, para a gente estar encerrando então, semana que vem nós temos um feriado de finados na terça-feira. O JA Esportes vai no ar então na quinta-feira. Eu e o Wilton a gente vai estar comentando a última rodada da segunda fase. Lembrando que devido ao segundo turno das eleições presidenciais, nós não teremos rodada do Amadorão no próximo domingo. Wilton, um abraço e até a próxima edição do JA Esportes. Eu agradeço a oportunidade, mando um abraço a todos os internautas e quero dizer que eu concordo com 50% do que o Germano disse em relação ao Campeonato Brasileiro. O Galo vai ser
ser rebaixado. A outra parte eu já discordo. Tá certo. Lembrando que além aqui do Jornal Araxá, você também acompanha o JR Esportes no futebolaraxá.com.br. Um abraço e a gente se vê.